Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vou falar neste vídeo sobre a vinda do Messias. Os servos do Criador, quando chegar esse tempo, quando chegar essa época, tem que ter cuidado para não ser enganado pelos falsos crentes, que vai ser usado pelos demônios. Os servos do Criador se apeguem a esses ensinamentos aqui das Escrituras, porque aqui são palavras que foi falada pelo próprio Messias. Esse Filho do Homem aqui é o próprio Messias. O Messias estava falando dele mesmo. Que quando for nessa época aí da tribulação, vai surgir muitos falsos profetas, ou seja, esses falsos crentes vão ser usados pelos demônios. Os demônios já estão enganando esses evangélicos já de muito tempo, e não é de hoje. Hoje já estão enganando, mas não é de hoje. Por exemplo, fica visível esses pentecostais, os demônios derrubam eles, revela coisas a eles e eles pensam que é o Ruach Kadosh do Criador, mas não é, são os demônios. Esses cristãos, eles rejeitaram a Escritura, o Criador não está com eles, ou seja, o Ruach Kadosh do Criador não está com eles. Pelo contrário, esses cristãos, eles são inimigos do Criador e vão ser castigados eternamente. E ao mesmo tempo, esses crentes, eles nem obedecem e são atalaias falsas, eles ficam alarmando o povo, dizendo que vai vir um arrebatamento, falando em arrebatamento, desprezando as Escrituras. Desprezar a santidade, aí pensa que tem salvação para eles. Não tem salvação. Sem santidade ninguém se salva. Ninguém, nem sequer um. Então, gravando mais esse vídeo, pela fé, na esperança que o Criador, tanto ele preserve no YouTube, como também que ele espalha. Tudo aqui é pela fé. Então, no momento eu não estou vendo nenhum servo do Criador, mas eu gravo pela fé que os vídeos vai chegar em servos do Criador, que os vídeos vai gerar santidade nas pessoas, vai converter não crentes, como também vai consertar crentes mundanos, abrindo os olhos deles para eles se afastar desses falsos crentes e caminhar sozinho. Então os meus vídeos é pela fé. A Escritura diz que o justo vive por fé. Então, os servos do Criador, que tiver, como eu disse, eu não estou vendo nenhum, mas eu vou falar para os servos do Criador, porque vai ter salvação até o fim. Então, os servos do Criador, não se deixe levar por esses crentes alarmados, não, como se já estivesse perto do Messias vir, como se já estivesse perto do anticristo surgir. Não. Porque quando o anticristo ele se manifestar, os servos do Criador vai perceber. Porque vai ter a marca dele. A Escritura diz
Diz até a numeração dele, 666. E ninguém pode comprar ou vender se não aceitar a marca. E também os servos do Criador vão ser perseguidos, vão ser mortos pelo anticristo. E também uma coisa que eu vou falar aqui, eu acredito que muitos desses crentes eles vão deixar de ser crentes. Eu falo isso baseado no que a Escritura diz, que vai vir a apostasia e o homem da iniquidade. Eu me refiro à segunda carta aos Tessalonicenses. Que antes do Messias vir, primeiro vai ter a apostasia, ele fala que vai ter apostasias e se manifestar o anticristo. Esses cristãos eles já estão todos desviados da verdade, mas eu creio que essa apostasia ela inclui também esses crentes mundanos, muitos deles vão deixar de ser crente antes de o Messias vir. Porque nesse momento, muitos desses crentes aí, eles são falsos. Eles estão aí vivendo na carne, mas eu acredito que muitos deles vão deixar até de ser crente. Eles já estão desviados em outros caminhos, não está servindo ao Criador, não. Então, eu sempre desconfio disso. Essa parte aqui eu estou sendo claro, né? Eu desconfio, os servos do Criador analisam o que eu estou dizendo. Né? Daqui para frente, se isso realmente vai acontecer ou não. Que eles são crentes que não servem ao Criador, isso é fato, é com certeza. Eles não servem ao Criador. Mas quando eu analiso esse versículo, apostasia, eu creio que muitos desses crentes mundanos, eles vão largar até de ser crente. Então, esse versículo aqui que eu li é importante. É importante porque muitos crentes vão ser enganados por desprezar esse versículo aqui e outros também. Essa leitura aqui toda é importante, mas diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda do Messias. Ou seja, quando o Messias vier, todas as pessoas vão ver, quem estiver vivo, porque vai ser igualmente o relâmpago. Porque quando o relâmpago ele clareia, a pessoa vê. Vê porque clareia. Então assim vai ser também. A vinda do Filho do Homem ele vai vir numa nuvem. Quem estiver vivo vai ver. Então isso aqui é muito importante. Porque antes desse dia aqui, né, os demônios vão usar esses falsos, vai usar, digo, muitos falsos crentes, quando chegar essa época aí, né? Vai usar muitos falsos crentes para dizer que o Messias já chegou. Vai estar no deserto, vai dizer que está na casa, mas o próprio Messias já avisa para os servos do Criador, não acredite, porque primeiro, o sol vai escurecer, a lua vai escurecer e as estrelas vão cair do céu sobre a terra. Aqui eu vou ler, no versículo 29, diz aqui, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então esse versículo aqui é importante, porque antes desse dia chegar, os demônios vão enganar através dos falsos crentes, né, dizendo que o Messias já veio, que vai estar em casa, vai estar no deserto. Mentira, o próprio Messias já avisa nessa mesma leitura aqui. Vocês leiam o capítulo inteiro, né, o capítulo 24, que alerta, é alertando, para quando chegar esse tempo, não ser enganado. Os demônios eles já estão enganando esses crentes, principalmente esses pentecostais. É os demônios que estão atuando no meio deles, revelando coisas. São crentes carnais, instrumento do diabo.
E Lucas confirma estas mesmas palavras aqui. Lucas, capítulo 17, versículo 24, diz assim: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então vai ser visível para todos. Então, quando chegar essa época aqui, os servos do Criador não se deixem enganar não por esses falsos crentes, que falsos profetas, né? Que esses falsos profetas vai ser os falsos crentes, né? Vão fazer sinais para vai trazer revelação querendo dizer que o Messias já veio. Não se deixe levar não. São instrumentos de Satanás. Os demônios já triunfaram, já enganaram, já entraram nas igrejas. Já estão enganando da agora. Não da agora, que já faz muito tempo que está enganando, né? Logo da agora já está tudo, já tão, os demônios estão enganando esses falsos crentes. Todos eles são falsos, desprezaram a Escritura. Então é muito importante essa aqui. O Messias só vem depois que o sol escurecer. Primeiro, é 3 coisas importantes. O Messias só vem depois que, 1, o sol escurecer. 2, a lua também escurecer. E 3, as estrelas cair do céu sobre a terra. Então, mas antes disso, os demônios vão fazer sinais usando usando os falsos crentes para dizer que o Messias já chegou, está aqui ou ali, ou seja, vai dizer que está em casa, vai dizer que está no deserto, mas o Messias já avisa, não acrediteis, eu vou ler agora. No mesmo capítulo aqui, 24, eu vou procurar aqui. 23, o versículo, vou começar aqui a partir do versículo 23. Diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios. Prodígio aqui é milagre. Sinais, creio eu, prodígio aqui é milagre, é fazer sinais que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou seja, não vá para lá não. Quando chega essa época, o servo do Criador, se alguém disser, ele está lá no deserto, não vá. Não vá que é mentira. Né? São falsos profetas enganados por Satanás. Trazendo essas mensagens, que vai trazer essas mensagens falsas. Ou então se disser, eis que o Cristo está no interior da casa. Não vá lá não. Não vá. Ou seja, o servo do Criador não vá. Se apegue a esses 3 sinais aqui. O sol primeiro vai escurecer, a lua vai escurecer e as estrelas vão cair do céu. Aí depois é que o Messias vem numa nuvem e todo olho vai ver. Não precisa o servo do Criador querer correr para deserto ou para casa onde quer onde quer que os falsos profetas venham dizer que está o Messias. Não precisa não. Porque quando o Messias se manifestar, né, todas as pessoas vivas vão ver. É igualmente um relâmpago quando brilhar. Do nascente ao poente. É visto, vai ser visto. Então, é isso. Vocês, falando aqui pela fé, que esses vídeos vai chegar a pessoas, pessoas vão, vai ser, chegar a pessoas que querem se salvar de verdade, agradar o Criador. Né? Então se apega à Escritura, esses avisos aqui é importante, porque os falsos crentes, eles estão cada vez mais se desviando da verdade, cada vez mais. Desprezaram as Escrituras, aí estão alarmados, que o arrebatamento vai vir, que eles vão ser arrebatados, que o anticristo vai vir.
Porém, o Messias ele já avisou. Essa mesma leitura aqui, aos servos do Criador. A pessoa se apega à Escritura. Versículo 4 diz: E o Messias respondendo disse-lhes: Acautelai, ou seja, cuidado, que ninguém engane vocês. Porque muitos vão vir em meu nome dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão a muitos. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras. Olhe, vocês não se assustem, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação. Aqui diz por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, ou seja, matarão vocês. E vocês vão ser odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, é isso. Os servos do Criador, não se deixem enganar por esses falsos crentes, essas crentes trazendo profecias. Não são servos de Satanás. Eles não servem ao Criador, não. Eles são instrumentos de Satanás. São vaso à disposição de Satanás. Eles desprezaram as Escrituras. Desprezaram as Escrituras. Estão confundidos, estão enganados.